Olá, eu sou Viviane Cesarino, seja muito bem-vindo ao Vossa Excelência à Memória. Você já reparou que um dos assuntos mais debatidos aqui neste plenário e na política como um todo é o meio ambiente? É uma bandeira muito digna e necessária, mas que também atrai muitos votos. Lá atrás, quem será que tinha coragem de defender essa causa? O nosso entrevistado de hoje entrou cedo para o PV, o Partido Verde, e teve um mestre que fez toda a diferença, Samir Achoa, ex-presidente da Câmara Municipal de São Paulo e um dos vereadores mais brilhantes que esta casa já teve. Marcos Belisário, advogado e administrador de empresas, foi vereador entre 2014 e 2015 e secretário municipal da pessoa com deficiência e mobilidade reduzida na gestão do ex-prefeito Gilberto Kassab. Mas que grande honra receber o senhor. Muito obrigada por voltar a esse plenário. Eu agradeço. Obrigado pelo convite. Olha, é um prazer. Um mestre como Samir Achoa e mais, gente. Ele estava contando pra gente, antes de começar, que teve Ulisses Guimarães também. Era bons tempos, né? Grandes homens públicos eram políticos que faziam a diferença naquela ocasião, né? E até hoje, né? Porque o que Ulisses Guimarães, o que Samir Achoa... O Samir era um grande lutador e foi um dos autores do Código de Defesa do Consumidor quando era deputado constituinte, né? Depois de vereador, ele teve mandatos de deputado federal, ele foi constituinte. A luta dele era a defesa do consumidor, né? E Ulisses Guimarães, que não dispensa apresentações. Dispensa qualquer tipo de comentários. E isso reflete até hoje, né? Os bons exemplos da política, que, por sinal, faltam, né? Como é que é vir para a política por meio de homens com tanta vocação, assim? É uma escola, né? Você, como tudo na vida, né? É uma questão de educação. Da mesma forma que você sai de casa e tem o aprendizado familiar dos seus pais e quem você convive, na política é a mesma coisa. Numa empresa, né, quem começa lá de baixo e vai estudando, vai trabalhando, vai sendo promovido e chega numa direção, eu acho que na política é igual, né? Você tem uma escola, né? E tem um caminho, aí você segue aquele caminho. Então eu segui o caminho que eu entendo que é o caminho correto, né? É você fazer política para promover benefícios de toda forma possível para a nossa sociedade, né? Diminuir a desigualdade, você ter melhores condições de vida, né? Isso que a política tem que fazer, né? A política é muito importante em tudo, né? Principalmente a política pública, né? E eu sempre gostei, teve sempre no meu sangue. Trabalhava para Samir Achoa quando era menino. Pegava ônibus, ia para Faria Lima distribuir material de campanha, não era funcionário dele. Fazia por prazer. Voluntário, eu fazia por prazer. E a partir daí você começa a trabalhar, office boy e tal. Comecei a trabalhar com ele. Aí comecei a trabalhar, ele tinha um programa de rádio, começou a ajudar no rádio, fazia rádio com ele. Aí eu fazia contabilidade, me formei em contador. Depois eu fiz administração de empresa, porque tinha uma agência de publicidade, cuidava do programa dele de rádio. E ele falava assim, Marquinhos, você vai ser um bom advogado, você tem que fazer direito. Mas tudo que eu começo eu gosto de terminar. Então depois eu fiz o direito e comecei a advogar com ele no escritório, né? E depois ele faleceu, a equipe, cada um foi para o seu canto. Eu tenho hoje o meu escritório de advocacia, fui candidato, me filiei naquela ocasião no PV, no partido ainda muito recente, né, com grandes dificuldades, inclusive do ponto de vista programático, porque a sociedade é difícil, né? Você convencer questão ambiental, questão de gêneros e tudo mais, né? Até hoje, né? Até hoje, né? Agora, é muito importante a questão ambiental, você quando abriu o programa, que ela se tornou um debate público generalizado, em todos os partidos e mundial, né? Porque nós estamos assistindo isso, acabamos de assistir um evento aqui quase catastrófico na cidade de São Paulo com essas chuvas, né? Sim, a gente está gravando esse programa depois de uma chuva muito forte, onde milhares de pessoas ficaram sem energia elétrica. Por sinal, a minha voltou hoje depois de 5 dias, né? Hoje. Voltou hoje. Agora, questão de 1 hora atrás, eu tomei um banho quentinho, porque a energia voltou. Para vir dar essa entrevista para nós. Mas o senhor sabe que na pesquisa que eu fiz do senhor, o senhor falou de uma coisa lá atrás, que era essa questão de enterrar os fios, por causa do perigo que já tinha naquela época desses fios misturados de telefônica, né, que era a empresa da época, e de telefonia com internet.
O senhor alertou isso, né? Alertou aqui da tribuna em 12 de maio de 2015. Eu não lembro disso. Eu pesquisei. 12 de maio de 2015. Alertou da tribuna para o amontoado de fios da Telefônica, VivoNet e outros que têm causado vítimas fatais de eletrocutadas. Quer dizer, isso aconteceu aqui. Acontecia, agora, e a gente vai para a tribuna e denuncia, né? Hoje, no estado de São Paulo, está repetindo, a Enel, ela demitiu 35% dos funcionários e dobrou o lucro. Quer dizer, então, agora nós vamos discutir privatização da Sabesp. Eu estava até ontem com um amigo no condomínio, eu sou a favor de privatizar. Eu também sou, quando não funciona. Né, as coisas quando não funcionam. Né? Eles citaram a questão da telefonia, que foi um grande sucesso, um grande avanço. Tal. Mas você sai de uma Sabesp, que é um monopólio estatal, para passar para um monopólio privado que almeja principalmente o lucro, é muito perigoso. Não que eu estou aqui, eu acho que isso tem que ser um debate muito amplo. Né? Antes da gente entrar nessa questão do secretariado e depois da vereança, né, eu queria só falar mais um pouquinho da questão partidária. O senhor, quando começou a aprender com esses mestres, era do MDB, depois veio o PV, e dentro do PV o senhor passou por todas as estruturas de poder, se for ver, né? Na verdade, assim, você tem que ter, eu sempre fui um cara muito determinado. Então, naquele tempo tinha MDB e PDS, acho que era MDB, nós tínhamos dois partidos. MDB e Arena. Isso, era Arena e MDB, tal, depois PDS, Maluf e tal. Eu era já um centro-esquerdinha, vamos dizer assim, e tal. Centro, porque não tem, né? Eu apoio o que a direita faz de bom e o que a esquerda faz de bom também, ponto. Mas assim, aí eu fiquei maior de idade, eu me filiei naquele tempo, estava claro, com o Samir Achou, era Quers, aquela turma toda, tal, né? Me filiei no MDB. Aí, quando, em 98, eu fui candidato, eu pensei em ser candidato, né? Eu falei, doutor Samir, eu gostaria de ser candidato por um partido que tem uma bandeira onde eu tenho mais a ver com ela. E foi quando eu procurei o PV. Né? E aquela eleição eu perdi para o Godinho por 1.000 e poucos votos, 2.000 votos. De deputado estadual. Deputado estadual, Até porque também não deixei de trabalhar, não deixei, sabe? Eu tive a minha vida normal, fiz uma campanha até legal. Se eu me dedicasse um pouco, seria eleito. Mas, de qualquer maneira, eu fiz o meu papel. Né? Então, eu quis ir para um partido que tinha a ver comigo, ponto. E ali eu militei até hoje, continuo militando. Naquele tempo, você vai militando, você vai participando, você vai se colocando, você vai se dedicando, e você, naturalmente, você acaba crescendo na hierarquia partidária. Né? Onde eu era dirigente estadual, depois virei nacional, municipal, nacional, tal. E nós íamos com o nosso dinheiro para Brasília. Nós pagávamos dinheiro do bolso. Dinheiro do bolso, hotel, e nem todos podiam ir. Nem todos, só quem tinha uma certa condição de ir, né? Então vamos para a reunião do PV em Brasília, cada um que podia, tinha gente que ia de ônibus, você está entendendo? Ou fazia vaquinha e tal, né? Não tinha fundo partidário, não tinha quem doasse, né? Então eu me dedico por um prazer, era uma coisa gostosa, sabe? Era motivo, era uma questão de... E aí eu virei dirigente, depois aqui no estado mesmo, por um bom tempo antes, as pessoas até gostariam, pela minha dedicação, que eu assumisse a presidência estadual. Por alguns motivos eu protelei isso, né? Por uma questão de não tinha como. Né? Eu tinha meu escritório, estava caminhando, né? A gente teve aquela mudança de sair do escritório que eu trabalhava anteriormente, montar o seu escritório, aumentar clientes, se dedicar aos clientes, o que paga a tua conta. Né? Sim. Então eu não quis assumir essa responsabilidade. Depois que você se estabiliza, a um certo momento, você vai fazer o prazer, né? Ora, não é nem business mais, não é nem mais dinheiro, não é mais trabalho. Eu gosto da política, eu vou ser presidente, porque presidente do partido você tem que viajar ao Estado, você tem que fazer reuniões, você tem que pôr dinheiro. Não, organizar tudo. Você tem que organizar tudo. Então, eu fiquei lá um bom tempo na presidência. Agora, coincidentemente, 15 dias atrás, nós fizemos uma convenção. 2 anos atrás eu já ia deixar a presidência, o Eduardo Jorge bateu, Belisário, você tem que continuar, tem que continuar, tem que continuar. Eu acabei cedendo, porque acaba tendo... Porque naquele momento tinha algumas outras pessoas que queriam, o Chico Sardelli, o Reinaldo Augusto, deputados, né? Então aí tem um pouco de interesse político, né? Pessoal, partidário, campanha. Eu não tinha isso. Eu sempre fui muito dedicado ao coletivo. Eu nunca montei um diretório, não tem um diretório, um presidente. Nós chegamos a ter 550 diretórios. Eu cheguei, Viviane, você vai ser presidente de Atibaia, só que eu vou te colocar como presidente e você vai me apoiar para deputado. Nunca, zero. Você não teve uma única pessoa que eu dei um condicionante. Olha, eu vou nomear essa direção, eu quero o teu apoio. Preciso de 200 votos, de 100 votos, tal. Como outros fazem, você está entendendo? Eu nunca fiz isso. Zero. Então, a partir do momento que eu assumi a presidência, eu fui candidato a vereador só.
aqui na capital de São Paulo. E nunca usei o partido para isso. Então, agora eu acho que chegou, falou, vamos, continuo dirigente, continuo participando, mas é uma responsabilidade a menos, né? Momento difícil, eu vejo uma dificuldade muito grande para os pequenos partidos, né? Do ponto de vista, não de conceito, de projetos, de programa de governo, né? Porque a gente nunca teve essa questão de você querer crescer o partido com cargos públicos, espaço público e pegar a secretaria e fazer isso para crescer partido, colocar gente para agregar quantidade. O PV sempre teve essa diferença, né? Nós temos um estatuto, nós temos uma bandeira, tal. E essa bandeira, ela hoje, graças a Deus, ela está sendo muito utilizada por todos os partidos. Você está entendendo? É a mesma coisa aqui, quando você está comentando aqui, quando eu fui secretário de acessibilidade. Quando o Haddad virou prefeito, eu falei, Haddad, se você trabalhar direito, você não precisa nem mais da secretaria. Porque você já introduziu no todo o governo a cultura da inclusão e da acessibilidade. Não precisa de um secretário lá. Eu tinha boas equipes, modéstia à parte. Tinha transporte, educação, tudo que você imagina, saúde, você está entendendo? Então, as pessoas, a cultura, em toda a área da prefeitura, você inclui o trabalho de inclusão de acessibilidade. Tem um momento que depois que você contaminou ele vai naturalmente, você está entendendo? Você precisa de ter uma secretaria para fazer esse tipo de trabalho, né? Então, eu sou bem, assim, sabe, não precisa manter o Belisário, tem que fazer o sucessor da secretaria. Não, isso não precisa, tem que fazer funcionar, tem que ter economia, você está entendendo? Eu até brincava com ele, falou assim, acaba com o carro de secretários. Acaba, falou, dá uma olhada aqui no Anhangabaú, meu escritório ali no Anhangabaú. Olha que vergonha, entra na prefeitura, um monte de motorista sentado o dia inteiro lá, para levar o secretário a almoçar, para levar para casa, para ir buscar, um outro correndo à cidade, que é raro, você está entendendo? Então, sabe, você está lá, você sente, você está entendendo? Você fala assim, tudo bem, você tem que ter motorista, então vamos contratar ele para trabalhar numa subprefeitura, né, onde tem que podar área. Precisa mais. Vamos colocar onde está no dia a dia, na saúde, né? Não utilizar o dinheiro público para aquilo que não funciona, para aquilo que está errado. Você está entendendo? Eu sou muito dessa opinião. Vamos falar, então, dessa questão da secretaria, onde o senhor conseguiu colocar políticas públicas inovadoras para funcionar no próximo bloco? Boa. Daqui a pouquinho a gente volta, então, com Vossa Excelência a Memória. Não sai daí. Até já. Para assistir a outras edições do programa Vossa Excelência a Memória, aponte seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela e acesse nossa playlist do YouTube. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. De volta com Vossa Excelência a Memória, que hoje tem a honra de entrevistar o ex-vereador Marcos Belisário. Antes dele ser vereador, ele foi secretário municipal da pessoa com deficiência e mobilidade reduzida da gestão do ex-prefeito Gilberto Kassab. E quando o senhor assumiu, em 2011, o senhor falou assim para o Estadão: a sociedade brasileira ainda está construindo uma cultura de acessibilidade. Então, eu fui rever as entrevistas do senhor, essa questão da cultura, o senhor falava muito disso. O que o senhor queria dizer? Caramba, eu fico até surpreso com o que vocês vão buscar. No bloco anterior, você falou de terrafio, tal, com essa crise. Agora você está falando dessa questão. É um programa de memórias, poxa. Sabe, Viviane, eu vou confessar uma coisa para você. O Gilberto Kassab, quando nós o apoiamos, ele fez um bom governo, e o Eduardo Jorge era secretário do Meio Ambiente. Na época era o José Serra, ele assumiu e tal. E ele me convidou para ser subprefeito da Moca. Eu nunca me esqueço disso. Era uma época da metade, logo que estava assumindo. E eu não aceitei. Eu falei, Gilberto, eu te agradeço, eu estou cansado, eu vou viajar agora em julho e tal, mas eu não quero. E eu votei, quando eu votei, tinha tido um problema lá na Moca, por questão de máfia, de fiscais, aquela história que ainda é uma cultura, infelizmente. E aí, ele falou, olha, então é o seguinte, quando eu virar prefeito, você vai ser meu secretário. Eu falei para ele assim, o futuro a Deus pertence. E foi sair dela e falei assim, jamais. No meu íntimo. No meu íntimo, eu falei assim, jamais. É, porque o senhor era da cota pessoal do Kassab. Não, em partido. Nós estávamos no partido e eu não tinha relacionamento com ele de amizade. Era só um relacionamento distante, político de respeito, né? Mas assim, na minha cabeça, assim, jamais.
E aí eu apoiei com o maior prazer, tal, e me dedico, tudo aquilo que eu faço eu me dedico. Ele percebeu isso e ele me chamou para ser secretário. Ele falou, olha, Gilberto, eu te agradeço, eu fico feliz pelo convite e tal, mas eu tenho uma vida pessoal, eu não quero dar satisfação para o Ministério Público. O senhor recusou Sabe, se eu de quiser novo? trocar meu carro, eu quero trocar meu carro, porque não devo nada para ninguém. Você está entendendo? Eu tive você falou de Samir Acho aqui no passado, e uma vez, o doutor Samir, como deputado, um grande advogado, eu me lembro que logo que lançaram o jet ski, ele comprou um jet ski para o filho dele. E um vizinho no prédio ensinou que aquilo era só coisa de deputado. Porque naquele tempo o Collor tinha, sabe? Então você ouve isso, tipo assim... Trabalha poxa, demais, o cara trabalhava das 6 da manhã até 1 hora da manhã. Não dormia. Assim, era jornal, era advocacia. O cara ganhava dinheiro na advocacia, sem qualquer... Eu sou testemunha, né? Não é de ouvir dizer. Né? Insinuando uma mentira. Sabe? Então, aquilo como eu te falei aqui de algumas coisas que você aprende na vida, né? Sim, Prioridade e tal. Eu vi aquilo, eu gravei. Sabe? Eu falei, poxa, e aí eu falei, eu não quero, sabe? Eu não preciso disso. É como a né? gente generalizar que todo político é corrupto. Aí ele pegou e insistiu comigo. Ele falou, mas Belisário, nós vamos fazer uma equipe boa. Cláudio Lembo, Clóvis Carvalho. Era um time de primeira linha. Né? Ele falou, isso é bom, tal. Relacionamento, enfim. Né? Eu peguei e falei, puxa, mas Gilberto, eu não quero mexer com dinheiro público. Eu não quero. O pouco patrimônio que eu tenho, eu não quero. Foi sabe? muito suado. Não basta um procurador, um promotor colocar uma petição protocolar, te enrosca a vida. Eu sou advogado, eu sei que as pessoas vivem, sofrem por isso. Né? E leva uma vida para limpar, para provar que você não fez nada errado. Ou muitas vezes você pode até errar, mesmo não querendo, e você paga um preço muito caro por isso, né? Por dedicar ao público. Então a pessoa tem que tomar muito cuidado. E aí, eu lembro que eu falei, aí o Gilberto insistiu, eu falei, Gilberto, se for uma secretaria que não tenha recursos, eu topo, de políticas públicas. Eu falei, eu vou ver. Aí ele falou assim, pessoal, aí um dia, aí liga o Camacho, que era um padre diácono, muito amigo de Gilberto, presidente municipal do PV, falou, o Gilberto falou comigo e tal, ele está te convidando para ser secretaria da pessoa com deficiência. Eu falei, você está brincando, porque eu não sou do ramo, eu não sou médico, a Mara Gabrilli era uma pessoa que tem deficiência e depois ela foi sucedida por um médico e tal. Né? Eu falei, puxa, eu não tenho experiência nessa área. Né? Mas, conversando com o Gilberto, eu topei. Ele me convenceu. Era uma secretaria de políticas públicas, eu não tinha recurso, né? Tinha que passar o chapéu para todo mundo. E eu peguei e topei. Aí eu topei. Aí eu falei assim, eu vou ser o advogado da causa. Aí eu estudei. Então, o primeiro passo foi manter uma pessoa que era o secretário adjunto na época, da época da Mara Gabrilli, que era o Beleza, né? Roberto Beleza. Eu era uma pessoa que tinha uma certa experiência, uma pessoa com uma deficiência, tal, boa gente. Eu mantive... Você vê, o partido... eu trouxe 2 pessoas do PV. Né? 2 pessoas para trabalharem comigo. O resto, eu peguei tudo no mercado, tudo que já tinha conhecimento, na área do trabalho, principalmente. E foi feito um trabalho bem inovador, teve o censo das pessoas com deficiência. Eu contei até ontem desse censo, porque eu lembro que o IBGE ia fazer esse censo, e naquele tempo eles queriam 35 milhões de reais para fazer, e era por amostragem, não atendia a gente. Nós fizemos pelo correio, pelo cadastro da prefeitura, né? E atingimos 100% da cidade de São Paulo. 90 e poucos pelo IPTU, e a área de saúde entregou os formulários pagos, quem tinha pessoas com deficiência na sua família, preenchia e encaminhava para nós. Então foi um sucesso, por quê? Esse trabalho você passa para todas as secretarias. Né? Por exemplo, olha, a Secretaria de Transporte, naquele tempo era o Alexandre de Moraes, o secretário de Transportes, era pouco, mas enfim, vamos colocar semáforo com sonorização. Onde você vai colocar? Onde tem a pessoa surda próxima. Onde nós vamos fazer aquele trabalho de calçadas acessíveis, onde tem um cadeirante, questão dos ônibus, você está entendendo? Sabe uma coisa interessante que eu peguei, quando eu assumi a secretaria, aquele serviço de denúncias da prefeitura, o que você faz a reclamação, nós tínhamos 2 reclamações lá, que mais abrangia a sua. Na verdade eram 3. Primeiro, a CD, segundo, era transporte coletivo, e terceiro, shopping centers, vagas para deficientes. Quando eu peguei aquilo que era a demanda da cidade, nós fizemos um trabalho focado para aquilo de imediato. Eu fui em todos os shoppings, nós fizemos cursos de acessibilidade. Então vamos lá, elevador, tem que ter lá o botoeira baixa para a pessoa que tem nanismo, som, piso podotátil,
Pô, eu não era nem da área, passei a ser engenheiro, arquiteto de acessibilidade. De acessibilidade. Aí você ia nos shoppings, assim, eu marcava a reunião. Pegava o secretário, olha, marca quarta-feira. Eu vou no shopping, Anália Franco, nunca me esqueço, Anália Franco, Tatuapé. Toda quarta-feira eu ia em 2 shoppings. Liga, doutor, eles não podem. Não, diga que eu não estou pedindo agenda. Eu estou indo lá para fiscalizar. Comunico o subprefeito, 2 fiscais, porque eles podiam multar, eu não podia multar. Levava 2 pessoas, engenheiros da minha secretaria e o Ministério Público. Então eu chegava e pedia o alvará de funcionamento do shopping, que você, como agente público, tem que ir no lugar. Eles chegavam lá, olha, está tudo errado aqui, nós já entramos, não tem vaga, não tem sinalização horizontal, vertical nos andares. Você já percebia na visita quando entrava no shopping já. Então, eu dava um prazo de 30 dias para eles fazerem um projeto e mais 90 para executar. E o resto do shopping, 1 ano. Então, banheiro, elevador, tal, 1 ano. E assim, hoje vocês vão ser multados, era multa pequena, 3.300. O mês que vem eu não volto aqui, o fiscal fulano de tal vai voltar aqui e vai te dar a 2ª multa, vocês não vão conseguir fazer, ele vai voltar aqui e vai te dar a 3ª. Quando chegar a 3ª, a prefeitura fecha o empreendimento. Aí não é mais acessibilidade. Eu era bem assim, sabe? Até um pouco arrogante. Eu pegava assim, nós vamos... Porque era cansativo. Nós demos prazo, demos curso, e não faziam nada. Então eles corriam na prefeitura e faziam o TAC. Faziam o TAC naquele mês. No 2º, no 3º shopping, no 4º, todas as vezes que eu ia, já estavam esperando. Já estavam ligando para o prefeito Gilberto Kassab. Ô, Belisário, você está indo no shopping e tal? Me ligou aqui o dono do shopping e tal. O que está acontecendo? Gilberto, está acontecendo. Maravilhoso. Continua. Então você vai hoje, em todos os shopping centers, modesta parte, você tem lá vaga de deficiente e vaga de idoso. Vaga de deficiente, 3%, de idoso, 6%. E não tinha conversa mole. Você está entendendo? Porque você não vai perder teu tempo. O meu tempo eu ia para resolver. Um dia, eu moro no Tatuapé. Aí nós fizemos, depois dos shoppings, eu fui para as grandes redes de supermercados. Eu fui no Extra, ali na Marginal, antes de chegar a Penha. E eu moro do lado, eu falei para o pessoal do motorista, a equipe, tudo falou, vai direto, eu vou com o meu carro direto para o Extra. Vamos lá. Então, assim, eu fui, quando eu encostei, eu vi os caras tudo pintando o chão. Lá no Extra. Eles pintando, colocaram fita e tal, né? Eu como cidadão, assim, eu ia blusa, calça jeans, sapato, comum, né? Como diz, som da camisa, né? Encostei os caras, opa, bom dia, o que está acontecendo aí? Vocês estão no maior... rapaz, vai, a diretoria aí estão pintando. Secretário aqui. Rapaz, tem um secretário chato, eles vão vir hoje aqui e tal, se isso aqui não tiver pintado. Eu falei, deixa eu te falar uma coisa, pode parar de pintar que vocês estão pintando tudo errado. O secretário sou eu. Os caras não queriam, os caras não acreditavam, tal, né? Eu falei, não, para que vocês estão pintando errado, porque você já conhece a questão do tamanho, da vaga, o espaço e tal. Vai com calma, tá tudo em casa, né? Fica tranquilo. Então, foi muito engraçado. Foi ótimo. O secretário... Foi assim, você acaba se divertindo também. Conta pra gente essa questão de... Porque foi logo antes do senhor vir, né, para a Câmara, essa experiência como secretário. E uma coisa que o senhor prestou muita atenção, também trabalhou muito, foi para colocar a legislação no braille, para os deficientes visuais também terem acesso. Isso tudo antes do senhor ser vereador, né? Então, como é que foi esse trabalho e depois como é que foi chegar aqui tendo essa experiência, né, no executivo? Eu acho que, assim, tudo na vida pública, você tem que ter humildade de conversar com as pessoas. Você tem que dar a mesma atenção para a pessoa de qualquer classe social, de qualquer função, porque essas pessoas estão vivendo o dia a dia, né? Elas que sentem o problema do dia a dia, como você e tal, né? Então, você capta isso na própria cidade, na própria sociedade, e você traz para o público, né? Então, a questão da legislação é uma coisa fácil, simples, né? De você incluir, brigar, conversar com o prefeito, conseguir na Câmara, aprovar. Assim, é o básico. Nós fizemos, eu estava vendo agora que estavam inaugurando Libras novamente, a central de Libras. Nós fizemos isso na ocasião, né? Você tem as pessoas que atendem o celular, atendem um telefone. Vamos supor, uma pessoa que é surda e tem um acidente de trânsito, né? O médico, como que vai entender como onde é que ela dói? faz? Ou que vai ao médico e não tem. Então, ela anda, olha, liga para a central de Libras. O médico fala no celular, olha, estou com a pessoa aqui, ele sensacional. Já a minha dor é aqui e tal. Então, são coisas fáceis, são coisas... Então, assim, eu não vejo como nada extraordinário tudo isso, você está entendendo? Você colocar a pessoa que precisa de um IPTU, mas não tinham feito até então. Eu fiz uma coisa bacana, eu fui para Brasília numa ocasião, como advogado, um advogado virou e falou assim, pô,
é um advogado cego, eu estava vendo uma matéria. Aí eu fui para Brasília, e o Gilberto me ajudou muito nisso. Na gráfica do Senado, nós fizemos as bibliotecas em braille, todos os códigos. Eu fiz um convênio com a OAB, com o tribunal, nós fizemos a inauguração aqui no Tribunal de Justiça. Como não tinha condições de colocar em todos os lugares e todas as bibliotecas um acervo em braille jurídico, nós temos uma Constituição, todos os códigos e tal, eu entreguei aonde? Com a OAB. Em todos os prédios onde existe um fórum, ou bibliotecas públicas, principalmente na OAB, nós colocamos jogos em braille de todos esses códigos, livros, toda a legislação, em braille. Isso foi super legal, um evento maravilhoso. Até por sinal, eu lembro até que eu entrei e foi o único disco proibido, CD, do Rafinha Bastos, que ele fazia aquelas piadas e tal. Eu cheguei à noite, 2h da manhã em casa, meu filho assistindo, dando risada. Falei, o que é isso? Eu nem conhecia o cara. Aí eu fui, comprei na Livraria Cultura, nunca me esqueço, eu fui lá, comprei 3 CDs. O cara falou assim, desculpa, você vai comprar 3 CDs? Ele falou, mas estou comprando para brigar. Aí eu dei um para o Ministério Público, mandei um para a PAI e o outro para mim, para assistir direitinho. E eu entrei com ação. Eu, pessoal, meu escritório. A PAI falou, ele é artista, nós não temos dinheiro para bancar advogado. Eu falei, não, eu entro pessoalmente. É uma ação civil pública, a PAI me deu a procuração para o meu escritório, eu entrei, nós conseguimos tirar do mercado. Tal. Até depois ele foi condenado. Eu não sinto, sabe, eu não tenho nada contra ele, eu não fico feliz respeito, de ajudar. Né? Depois veio o caso da cantora, que ele também fez uma piada, da filha do Zezé de Camargo, não foi de quem? Acho que foi, que ela estava grávida, ele contou uma piada, também tomou uma condenação, onde eu fico triste, porque era um cara inteligente, é um cara do bem e tal, mas estava usando o caminho e tal. Mas assim, eu até lembro que eu sou muito briguento para isso, eu sou um cara muito, sabe, eu fico no... O Trípoli fala muito isso, o Roberto Trípoli, vereador, eu estou almoçando com ele, eu ligo para o prefeito, como que pode a Praça Silvio Romero ter um monte de acampamento, tal, não sei o que, os comerciantes, tal. Eu mando para o prefeito, assim, pá, e ele responde. Você tá... Olha, Radial Leste, como que pode podar uma árvore 10h da manhã e o caminhão ainda está do lado do fluxo para o centro? São coisas absurdas, você está entendendo? Como que pode uma obra no viaduto Ligação Leste onde levará 9 meses e nunca ninguém trabalhando? Aí eu ligo o secretário para mim e ele diz, você não está vendo por baixo do viaduto. Tá bom, vou passar a ver. Aí eu mando 2 vezes, sábado, domingo, sexta-feira, eu paro o meu carro, o fotógrafo, você continuando trabalhando. Você está entendendo? Eu falo assim, secretário, sabe o que é isso? Você sabe o que é isso? Quando eu era secretário, uma vez peguei o cara em frente ao Sans Clube, na Radial Leste, 5h da tarde, uma quinta-feira, o cara limpando placa, trocando placa, 5h da tarde. Sabe o que é isso? O cara ganha licitação para fazer isso à noite. Só que à noite é mais caro, porque o funcionário é mais caro, então ele faz de manhã. 5h da tarde, o cara no meio da Radial Leste, trocando uma placa, quer dizer, é uma sem-vergonhice, desculpa, além de ser incompetente, é malandragem. Então, é o que eu costumo dizer, né? As pessoas, muitas vezes, elas não têm esse lado público de você ficar questionando, de fiscalizar. Isso que eu ia perguntar para o senhor fala que é briguento. Como é que foi essa vinda para cá? O senhor continuou briguento, continuou assim, que foi 2015, o senhor assumiu definitivamente. Eu brigo pela causa, não é com as pessoas, não, pelo contrário, eu não tenho dificuldade nenhuma. Eu fiquei até emocionado aqui. Como é que foi essa fase, vereador? Se você pegar aqui... quando eu saí da Câmara, eu podia ter continuado. O Haddad era prefeito. Eu votei tudo com ele. Eu me lembro que os PSDBistas aqui, Belisário, você virou petista, não sei o quê e tal, eu não vou dar nome para não ficar chato, né? Porque alguns estavam do lado do Lula, tudo nessa campanha. Eu, pelo menos, é tipo assim, uma coisa que te deixa chateado. Você olha, aqui você chega, vem o pessoal, nós temos que votar contra, não pode deixar governar. Isso é muito ruim para a cidade. A oposição, ela não pode ser contra a cidade, contra os bons projetos para a cidade. Desculpa, ela tem que discutir o melhor projeto possível, tem que pontuar o que está errado. Então, vou te dar um exemplo. Minha Casa Minha Vida com a Haddad, eu votei a favor. Eu fui voto de Minerva, contra o Natalini, no Mais Médico. O Mais Médico da capital era R$3.000 para um médico trabalhar na periferia. O Natalini entrou com substitutivo pedindo para estender para todo mundo R$3.000, porque ele é médico, tal do meu partido. Você está entendendo? Aí, conclusão, foi até muito engraçado, porque aí, no primeiro voto, passou, no segundo eu fiquei aqui, era 1h da manhã, ele quase derrubou o projeto, por um voto. E ninguém acreditou, me abraçaram e disseram, agora eu fiquei por último para votar, faltava um voto só, e todo mundo olhando para mim.
o Tato, o Arcelino e tal, tipo assim, cadê a base? Nunca me esqueço. E eu peguei e falei assim, eu voto contra. O Natalini, eu levo a Brisaria, eu entendo. Então, o resto ficou louco da vida para mim. O resto ficou até, pô, tá, não sei o quê, papá. Porque você acha que você é contra dar R$3.000 para um médico que vai trabalhar na periferia? A gente não pode ser demagogo. Vamos dar para todo mundo? Vamos dar para todo mundo. Mas qual que é a diferença, então? Quem que vai ficar aqui no centro, em Moema, e quem que vai para o Capão Redondo? O Capão Redondo. Então, desculpa, né? Então tem coisa que é lógica. Então, eu votei tudo com a Haddad, porque era projeto para a cidade. Para a cidade. Então, você recebe críticas e tal, mas eu não vejo esse o problema. Você está entendendo? Tanto é que eu tenho um bom relacionamento com... E nunca pedi nada. O Padilha me ligava, Belisário, você passa aqui tomar um café, o prefeito quer te agradecer. 1h da manhã, tá vindo embora para casa, 2h. Pô, Belisário, o prefeito quer te agradecer. Ô, Belisário, muito obrigado. Eu arquivei o processo de impeachment do Haddad aqui na Câmara, que era do meu amigo Major Olímpio, que foi do PV, né? Ô, Belisário, aquele jeito dele, né? Olha, marca as sessões da comissão, de segunda e sexta, que eu estou em Brasília, vamos fazer um teatro aí. Então, eu falei, você está falando com o cara errado. Mano. Você está entendendo? A comissão vai ser marcada, se quiser, vem. E outra coisa, eu não vou pautar em cima de uma matéria da Veja e da Folha, que o Haddad estava negociando com o Suplicy, na Cracolândia, tal. Não é nada, me traga a prova. Eu arquivei, todos os vereadores votaram a favor do arquivamento. O prefeito não ligou para falar, Belisário, você como vereador, tem alguma dúvida, quer me ouvir? O Haddad não falou absolutamente nada. Eu arquivei, ele ligou para agradecer depois que foi arquivado. Funciona desse jeito. Nas 4 linhas. Republicano, você está entendendo? Não tem que você ficar negociando. Porque é justo. É justo. Eu falei, Major, não dá para fazer teatro aqui, não vamos fazer isso, imagina. Aqui não é, ninguém é moleque, né? Então, assim, você tem muitas vezes no teu comportamento, muitas vezes as pessoas falam, pô, o cara, né? Você acaba, as pessoas, nem todo mundo é obrigado a concordar, né? Mas o importante é que você faz de coração, sem maldade, sem querer criar uma situação de constrangimento para alguém, ou uma questão pessoal, ou querer ser melhor, ou querer ser pior, não é nada disso. Olha, eu estou encerrando esse programa, porque a gente tem que encerrar, nosso tempo acabou, mas gostaria de conversar mais, que a história do senhor é muito interessante e a visão do senhor sobre a política também é muito interessante. Eu só queria pedir para o senhor contar a história da taça do Ulisses Guimarães, para a gente encerrar, pode ser? Ó, que ele estava me contando, gente, antes da gente começar, do homem público. O homem público é igual a essa taça. Da taça é o seguinte, eu aprendi com o Ulisses Guimarães, tomando água na casa dele, moleque ainda. Eu falei assim, Marquinhos, vem cá, menino. Você está vendo esta taça? Eu nunca me esqueço o gesto dele, pegou, bateu com o dedo assim, fez plim. Isto aqui representa o homem público. Se cair, se trincar, jamais cola. Se cair, espedaçar, já era. Então você aprende, né? E a segunda dele, que daí ele era um professor, né? Aí aproveitando a segunda dele, eu falei, doutor Ulisses, qual a aula de hoje? Eu falei assim, eu vou te ensinar mais uma. Nunca se aproxime de alguém a ponto de um dia não poder se afastar. E jamais se afaste de alguém a ponto de um dia poder se reaproximar. Isso vale na vida, não é só na política, não. Você sensacional. Tá isso vale na vida, não é só na política. Vou guardar para mim também. E a terceira de um amigo, que vale para tudo. Tudo na vida é uma questão de prioridade. Essa é maravilhosa. Muito obrigada por ter elencado a gente como prioridade, ter vindo aqui contar todas essas histórias. Agradeço demais. Até a próxima. Isso tá vendo? É prioridade. Você, olha, eu estarei lá. Hoje a minha prioridade, 9h aqui na Câmara. Dar entrevista para o programa de memória. Muito obrigada. Eu que te agradeço. Obrigada para você também que assistiu ao nosso programa e a semana que vem tem mais Vossa Excelência Memória. Até já.